Olá, estamos aqui novamente com a nossa conversa sobre a espiritualidade. E hoje nós vamos ouvir a palestra da nossa querida irmã cigana Carmesita, né? Que ela está nos dá dicas, né, de como alcançar a liberdade. E qual é essa liberdade, né? Nós vamos ouvi-la e em seguida a gente também vai fazer as nossas considerações. Até já. A liberdade, o amor, a paz, são ingredientes que cada criatura vem buscar, vem desenvolver. Liberdade de ser, liberdade para conquistar o que de fato importa para cada criatura. Nós sempre reverenciamos aqueles que se libertaram das amarras que vos prendiam e conquistaram em primeiro lugar a si mesmo e depois ensinaram outros a conquistarem-se. A bandeira cigana, ela tem para mim essa representação, a liberdade, a consciência de si e toda a oportunidade que Cristo Jesus nos dá para libertarmos a nossa alma de tudo aquilo que atrasa o nosso ser. Conhecer-se para assim poder se manifestar devidamente. Todo aquele que se conhece trabalha o que precisa ser modificado e liberta-se de uma forma que conquista aquilo que veio fazer, mas acima de tudo, compreende-se e liberta-se de tudo que fazia sofrer. Libertar-se é sempre a proposta do Cristo para cada criatura. Sair dos aprisionamentos mentais, emocionais, físicos. Tanto é que o espírito, quando liberta-se, quando conquista a si mesmo, não precisa mais reencarnar. Reencarna todo aquele que ainda não tem a consciência e esse conceito de libertação. O ser de luz que reencarna, ele busca ajudar todos os outros que ainda não conquistaram essa libertação. A tarde de hoje nos convida a libertar as nossas almas daquilo que nos faz mal, daquilo que nos limita, daquilo que nos aprisiona, daquilo que ainda não sabemos modificar. O trabalho da caridade, proposto pelo Cristo e Maria Santíssima, traz sempre mensagens, palavras, atitudes, magias, trabalhos para realizar em casa, com esse intuito da libertação das mentes para o progresso da humanidade. Buscar a si mesmo é trabalhar aquilo que já sabemos, buscar aquilo que desconhecemos e compreender aquilo que aqui viemos fazer. Ao homem é dado todas as possibilidades, todas as oportunidades.
em cada reencarnação, o espírito conquista esse modo de libertação, com a asa do saber, mas também com a asa do sentir. Quando nós compreendemos, sabemos e sentimos, com o nosso espírito direcionado ao amor de Jesus, nós vamos caminhando em passos mais assertivos, na busca dessa evolução a qual todos estamos fadados. Embora uns consigam chegar mais rápido, outros em passos mais lentos, a evolução é o destino de cada criatura. Então, para que evoluir sofrendo? Podemos evoluir compreendendo e assim melhorando a cada dia. Busquem sempre a origem das coisas, a sabedoria de Jesus, o amor de Jesus, para que o caminho se torne mais belo, menos sofrido, mais calmo. As ações do hoje liberta a alma dos aprisionamentos passados e planta sementes para um futuro melhor. Compreender para melhor fazer. E é assim que nós vamos chegando aos pés de Jesus com mais clareza de mente e mais nobreza de sentimentos. Não existe mal que dure para sempre, mas tampouco existe solamente o bem. Cada um de nós precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir. O que me faz bem, o que ainda não é tão bem, e qual energia que quero alimentar. Muitos nos procuram, mas alguns ainda não compreendem. Chegam sempre ali dentro, fazem as mesmas indagações, as mesmas perguntas, as mesmas lamentações. Sequer procuram fazer as sugestões, ou quando fazem, não as compreendem. Buscar o reino de Deus em cada coração é a proposta que todos acá viemos ajudar a realizar. Por que digo ajudar? Porque essa é tarefa particular de cada um. Resgatar as almas, auxiliar a todos, mas a cada um segundo suas escolhas. Escolham o melhor para libertar dos aprisionamentos das escolhas equivocadas. E compreendam, nós só podemos mudar a nós mesmos. Cada um dá na medida que sente, na medida que sabe. E os outros estão, cada um, na sua fase evolutiva. Busquem o reino de Deus, que já existe em cada um de vós, mas que precisa, de fato, ser colocado na prática das boas escolhas, das boas vibrações, dos bons entendimentos, das boas práticas. Viver Jesus é a melhor escolha para cada caminho.
Que nosso Senhor bendiga a todos e que Nossa Senhora esteja sempre com cada um de vós. Muitas graças. Depois de termos ouvido, né, nossa querida Carmesita, linda, o que nós vamos... Já escrevi aqui algumas considerações, né, gente? Então, ela começa a dizer, a falar para a gente, né, sobre a nossa liberdade, né? Que vem inicialmente de tirar as nossas amarras, né? Essas amarras que nos prendem no passado, nas dificuldades e nas incertezas, né? Ela diz também que para ela a bandeira representa a liberdade. Aí eu coloquei aqui, vamos lá, né? O que é esse significado da nossa bandeira? Eu falo nossa porque eu me considero cigana, né, gente? Bandeira cigana, ela é azul, né? A parte de cima é azul, são os valores espirituais, a paz, a ligação com Deus. Ela significa a liberdade, né? A libertação. O verde, a mãe natureza, a terra, a força do crescimento, né? Os caminhos, né, desbravados muitas vezes pelos ciganos, né? E a roda cigana, a samsara, né? A vida do viajante cigano, né? A roda também, né? A nossa aqui tem 16 aros, né? Que também significa a roda do Vurdon. Vurdon é a carroça, né, que os ciganos caminhavam. O vermelho, a força do fogo, da transformação e do movimento. Há também quem diga que essa roda também tem ligação com a bandeira indiana, né, sobre a samsara. Então, seguimos cada um da sua maneira, mas todo esse vibracional que fica de amor, de liberdade, de poder caminhar, né? E aí ela também nos fala, né, que cada um de nós precisamos e temos que aprender a ser livre para depois ajudarmos os outros. Primeiro a gente tem que alcançar essa liberdade dentro da gente, de ir e vir, do falar, do pensar. Depois a gente alcança, para a gente poder alcançar essa liberdade. E aí, dentro do que ela nos fala, eu também achei o livro, né, que é o livro dos Espíritas, né, gente? O livro de Allan Kardec, né? Então, ali também fala da lei da liberdade. E aí, eu gostaria de colocar dentro, para vocês lembrarem as palavras da Carmesita, dessa cigana espiritual, e também colocar como Kardec nos fala, né? Então, está tudo junto, está tudo dentro dessa liberdade, do que ela está nos ensinando, da forma que ela nos ensina, como alcançar essa liberdade, o que nós devemos fazer. Então, o óculos, né, gente? Já cheguei na fase. A lei da liberdade. Então, a gente começa aqui com a liberdade natural, né? Essas liberdades, por exemplo, naturais. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar essa liberdade absoluta? Não, por quê? Porque todos precisam um dos outros, tanto nos pequenos quanto os grandes, né? E por que essa condição? Porque o homem poderia desfrutar dessa liberdade absoluta se ele fosse um eremita, se ele estivesse sozinho. Então, ele resolve fazer o que ele quer, ele faz o que ele precisa, o que ele quer, porque só tem ele. Caso contrário, né, desde que dois homens, duas pessoas estejam juntos, existe entre eles direitos a serem respeitados e, por consequência, nenhum deles desfrutará mais de liberdade absoluta. Tá? A liberdade absoluta que as pessoas gostariam, ela é quando você está sozinha. Se você estiver com uma pessoa a mais, não é que você não tenha liberdade, mas você tem que ter o respeito diante daquela pessoa que está ali ao seu lado, né? Então, já começa um conjunto. Então,
a liberdade é uma liberdade natural que a gente vai ter, mas não desrespeitosa, né? E assim a gente vai falando. E a obrigação de respeitar os direitos alheios retira do homem o direito de ser o dono de si mesmo? De modo algum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. Você pode ser, você é naturalmente livre. Você só tem que manter o respeito, né, pelo outro que está ao seu lado. Kardec ainda fala, né, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto maior será a sua culpa se não o aplicar em si mesmo, né? Que ela estava falando, ela fala da colheita, ela fala das pessoas. Nós precisamos primeiro aprender, por isso que ela fala. Logo no início ela já começa, a nossa liberdade vem inicialmente de tirarmos as amarras, porque se a gente não trabalhar, não aplicar em nós mesmos os princípios básicos, né, do mundo espiritual, esse princípio básico de liberdade e de respeito, eles falam, em verdade eu digo que o homem simples, Jesus, né, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que pretende parecer o que não é. Então, nós precisamos verdadeiramente aprender os seus princípios, os princípios de liberdade, os princípios de amor, para depois a gente poder ensinar ao outro, né? E seguindo, né? Aí eles falam várias coisas, nós podemos nos escravizar, gente, tem toda uma vertente aí de escravização. As pessoas podem, por exemplo, mesmo aqueles que falam, eu estou fazendo para o bem dele, né? Estou fazendo isso, é para o bem daquela pessoa, mas você está desrespeitando o livre-arbítrio dele, né? Porque ele não quer fazer isso. Ele quer fazer outra coisa. Então, nós temos que respeitar e ensinar. Por isso que precisamos aprender primeiro conosco, primeiro com nós mesmos, para depois passar para adiante, né? A liberdade de pensar, né? É através do nosso pensamento, através do pensamento, que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque para o pensamento não existe obstáculo, não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar, né? Diante de Deus, apenas Deus pode saber o que o homem está pensando e tomar as devidas decisões sobre a nossa vida após a morte, para onde iremos, para onde nós vamos caminhar. Então, o pensamento é livre, né? Mas temos que ter consciência de que alguns pensamentos criam forças, e alguns pensamentos vão nos prejudicar. Mesmo os pensamentos podem nos prejudicar no plano espiritual, tá? Então, nós temos que ter essa consciência, né? Por isso que a Carmesita nos diz, olha, a nossa liberdade, vamos tirar as amarras, vamos estabelecer procedimentos e caminhos ao Cristo, a Maria Santíssima, né? É esse mesmo livro que eu leio, gente, que eu estou lendo. E aí vem a nossa liberdade, né? Essa liberdade da consciência, né? Toda crença deve ser respeitada. E toda crença que é sincera e conduz à prática do bem, né? Porque as crenças que são condenáveis são as que conduzem ao mal, à prática do mal, a coisas que não vão nos levar a nada. Então, para que nós saibamos o que é o bem e o que é o mal, nós temos a liberdade de consciência. Por isso, voltamos ao que a Carmesita nos diz. Vamos trabalhar em nós, vamos aprender a tomar o caminho certo, ao caminho de Jesus, ao caminho que o bem nos leva, né?
Esmeralda costuma dizer que o caminho que não vai prejudicar ninguém é o caminho correto. O caminho que prejudica verdadeiramente alguém tem as suas falhas. Então, nós devemos repensar, né? Seguimos o livre-arbítrio? Sim. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem. Uma vez que o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria o quê? Uma máquina, né, gente? Por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos agir de acordo com sua palavra, mas de acordo com nossos pensamentos e de acordo com nossa consciência. Por isso o estudo, por isso o caminho que devemos seguir é o do bem, né? A posição social não é para o homem, algumas vezes, um obstáculo à total liberdade de seus atos? Sem dúvida nenhuma, né, gente? O mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa a vocês, a nós, a responsabilidade do pouco esforço que fazem para superar os obstáculos. Então, a nossa, né, posição social leva em consideração, é levada em consideração? É. Mas nós não podemos, porque, como a maioria faz, né? Eu nasci na pobreza, eu não consegui alcançar, eu não consegui ver, eu não consegui estudar. E resolve fazer coisas ilícitas, né? Então, isso não é justificativa. A gente tem que ter força suficiente para seguir em frente. Normalmente eu dou vários relatos da minha vida, porque da minha vida eu conheço. Às vezes as pessoas falam, tá se exibindo. Não. Tá querendo falar de si. Não, eu falo de mim porque o meu caminho eu sei. O meu caminho eu posso dizer o que eu fiz, como eu fiz, e para chegar até onde estou. Então, assim, tive muitas dificuldades na minha vida, muitas dificuldades. As pessoas me julgam desde que eu nasci. Eu tenho julgamento familiar, tem julgamentos conforme nós fomos crescendo, meus irmãos, né, nossa família, aí tem esse julgamento, eu tentei sempre falar, vai virar mendigo, porque a gente adorava brincar no sol terrível, meus cabelos assim, gente, tá arrumado, mas quando criança meu cabelo ficava desse tamanho, então imagina, né? Era uma coisa muito, né, terrível, do sol a sol, dava para escrever na minha perna, nos meus braços. Então, tinha um julgamento. Vai virar nada, não vai estudar, vai virar mendigo. Entre outras coisas, gente. Na escola, sofri bullying, de vários colegas de escola e até da professora, de próprios professores eu sofri bullying. Mas isso não me fez me tornar uma pessoa amarga nem triste. Eu sou feliz, sempre fui feliz do jeito que eu sou, né? Todo mundo tem seus momentos, mas eu sou feliz, eu fico bem, vou ficando bem de acordo com o que a vida me traz. E aprendi, a duras penas também, a respeitar isso, porque quando você é muito jovem, você tem vários pensamentos, você põe a culpa nos seus pais, você põe a culpa em tantas coisas, né? Mas depois eu vi, com o sofrimento da minha mãe, o sofrimento do meu pai, com a força que eles tiveram, né? Pessoas sem pouco estudo, e tudo que eles venceram para fazer dos seus filhos, pessoas melhores no mundo. Então, você começa a aprender, se colocar também num lugar, né? Então, foi o nosso crescimento, é o meu crescimento, é o seu crescimento, é o nosso crescimento, né? E ainda bem que eu tive essa liberdade de pensamento, né? Meus pais sempre me deram essa liberdade de pensamento. Então, eu sempre pude estudar, então eu sempre li muito. Quando comecei a ler
com 7 anos de idade, eu já aprendi muita coisa, conseguia ler, fazer contas e crescer muito rapidamente. Eu sempre gostei muito de ler. E minha mãe, vendo isso, nós, nos seus filhos, elas compravam muito aquela enciclopédias, né? Então, eu, rata de enciclopédia, a gente lia muita enciclopédia. Então, o que a gente faz? Eu tive essa liberdade. E com isso eu ganhei a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, de poder mudar. Então, todos nós podemos alcançar essa liberdade, né? E dentro disso também, aqui também fala sobre as fatalidades, né, gente? Elas vão mudando, né? Porque às vezes as pessoas falam sobre a morte. A morte é só deixar de ser visto. Quem morre é o corpo. O nosso espírito continua vivo, eternamente vivo. Por isso que nós temos que moldar e cuidar dessa liberdade, né? Por quê? Porque nós vamos caminhar para o resto da vida com tudo que nós aprendermos e com tudo que nós fizermos. Ainda bem que Deus deixa algumas coisas de fora a cada encarnação, né? Caso contrário, nós estaríamos fadados, né, a fazer tantas coisas, né, e a exagerar em tantas outras. Então, aqui também, isso também vem o conhecimento do futuro, por exemplo, né? O futuro pode ser revelado ao homem. Em princípio, o futuro lhe é oculto. E apenas em casos raros e excepcionais, Deus permite que ele seja revelado. E, às vezes, revelado aos poucos. Nem tudo é revelado. Por quê? Qual é o objetivo, né, do futuro que é oculto ao homem, né? Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Então, Deus não quis que o homem conhecesse o futuro, a fim de que cada um pudesse contribuir para a realização das coisas, até mesmo daquelas que desejaria se opor. Assim, você mesmo prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos pelos quais passará no curso de sua existência. Então, nós temos que passar por tudo que nós passamos, justamente para aumentar o nosso conhecimento sem ter o conhecimento do passado. Porque já pensou se a gente pudesse mesmo saber tudo que nós temos que fazer? Absolutamente tudo? É como se fosse a prova, né? Eu colar na prova. Já que eu sei, eu vou lá e escrevo tudo que está a minha colinha. E essa não pode ser uma prova de cola. Essa nossa prova é da nossa encarnação agora, vigente. É o que nós temos que aprender, é o que nós precisamos saber, né? Pela nossa educação, pela nossa escolha de existência, pela nossa liberdade de pensar, pelas fatalidades que acontecem em nossa vida, pelos limites dessas mesmas fatalidades, sobre a morte, sobre a doutrina, sobre as doutrinas que nós aprendemos, sobre a doutrina espírita que vem com tudo, ensinando para a gente o que é importante, né? O que é mais importante, sobre as imperfeições dos espíritos, né? Dos espíritos, eu falo dos nossos, né? Nas nossas imperfeições, né? E a posição, né, da Terra entre os mundos habitados. Essa aqui é só mais uma casa. Como disse Jesus, a casa de meu Pai tem muitas moradas. Muitas moradas. E ele não quis dizer só que são as moradas do plano espiritual, são as várias moradas que nós temos e podemos fazer parte delas. Quem não quer, né, estar num mundo melhor? Quem não quer? Né?
E Carmesita ainda nos diz, né? Busquemos sempre o caminho de Jesus, que nos liberta. Compreendamos todos os seus ensinamentos, para que possamos fazer as escolhas corretas na nossa jornada. A jornada que estamos agora na Terra. Então, vamos aprender realmente a fazer o que eles nos pedem, né? Porque nós precisamos desse conhecimento verdadeiro. Então, eles vêm à nossa casa, e, por exemplo, esses espíritos daqui, né? Para que nós possamos mudar nossa jornada, nos dão dica para que, porque cada um de nós, né, de acordo com nossas obras, vamos fazer o bem. Então, é o que eles nos pedem, né? Eles pedem para que nós estudemos e que saibamos sempre onde iremos e qual o caminho que nós trilharemos. Eles nos dão dicas para a gente seguir fazendo o bem. Eles mostram para a gente como a gente acender uma vela, como a gente fazer o nosso ritual, como nós vamos fazer um banho e tomarmos essa energia para que nossos pensamentos melhorem, para que nossa atuação no mundo seja melhor. Então, que o caminho, né, eles nos diz, né, Carmesita, que o caminho de Mãe Maria, de Jesus, esse caminho sempre será a melhor escolha. Sempre, em todas as nossas existências, o caminho do Cristo sempre será a nossa melhor escolha. Então, façamos isso. Procuremos estar nas melhores moradas que Jesus possa nos acolher quando nós reencarnarmos. Tá? Quando essa vida, essa existência passar, que nós possamos estar em outros planetas onde tudo flui melhor. Mas para nós chegarmos a esses planetas, para nós mudarmos na nossa frequência, mudarmos a nossa vida, nós precisamos realmente alcançar a liberdade. Alcançar a liberdade é sair da mesmice. Não deixe que pessoas, que outros espíritos, que a gente nem sabe se estão trabalhando para o bem ou para o mal, nos leve a nossa existência a patamares desconhecidos. Estudem sempre. Tudo que nós estamos falando, inclusive o que eu falo, a Esmeralda fala isso, e eu aprendi isso há muito tempo também. Tudo. Não confie no que eu estou falando. Comprove. Estude. Tá? Eu sou mais uma pessoa, mais uma médium, sou mais uma estudante, mais uma aprendiz de Jesus. Eu sou apaixonada pelo Evangelho do Cristo, amo as parábolas, estou estudando agora sobre os Atos dos Apóstolos. Eu acho incrível, cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo um pouquinho mais, mas eu não decoro a Bíblia, não consigo decorar. Mas eu consigo sentir cada palavra, sentir, como se eu estivesse seguindo a Jesus e a sua jornada. Quando eu fiz o Evangelho, né, quando eu fiz as parábolas de Jesus, eu fui seguindo um cronograma que eu achei o máximo. E foi como se eu estivesse viajando com Jesus até Jerusalém e até a sua crucificação. Então, se eu começar a falar até disso, eu começo a ficar emocionada, porque realmente eu fiz uma viagem, porque gosto muito de filmes, gosto muito dessa, né, sétima arte, se eu não me engano. E eu acho isso incrível. Então, quando eu estou lendo um livro também, é como se eu estivesse assistindo. A cena vem toda no meu pensamento. Essa é a minha força de pensar. Então, essa tem que ser e deve ser a nossa força de pensamento e como nós vamos alcançar a nossa liberdade. A liberdade de podermos ser quem realmente somos e de aprender com Cristo e de aprender com sua jornada e com tudo que Ele nos trouxe. E assim também nós aprendemos com todos esses irmãos espirituais, como hoje aprendemos com a nossa irmã Cigana Carmesita. Então, vamos ficar por aqui.
Até a próxima conversa sobre a espiritualidade. E eu espero que todos vocês, se gostaram, deem likes. Se não gostaram também, não dê dislike, hein? Não coloca nada, tá? Mas se vocês querem saber mais, se inscrevam, comente, compartilhem, tá bom? Eu gosto muito de falar com vocês, gosto muito desse estudo, porque por meio disso eu também aprendo cada dia mais. Então, eu agradeço a todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Optcha!